Nas últimas semanas da guerra, Hitler revisava relatórios e mapas que já não coincidiam com a realidade. As ordens continuavam saindo, os planos eram redigidos, enquanto a frente desmoronava por todos os lados. A ideia de uma última resistência começou a tomar forma, mais por inércia do que por estratégia. Divisões inteiras existiam apenas nos papéis. As comunicações falhavam. Os comandantes esperavam instruções que não chegavam. Cada nova ordem exigia o impossível: manter cada posição, lutar sem munição, rejeitar qualquer retirada. O quartel-general continuava a funcionar, desconectado da frente, movido pela rotina e pelo temor ao castigo. Em que momento deixou de ser planejamento e se converteu em negação? O que realmente se sustentava com essas ordens? Quanto pode durar uma guerra quando já não há mais ninguém disposto a acreditar nela? O colapso do Reich, o início do desmoronamento total. Em setembro de 1944, o Terceiro Reich entra em sua fase terminal. As frentes se estendem além de toda a capacidade logística e começam a desmoronar-se ao mesmo tempo no leste e no oeste. A derrota na Normandia e a aniquilação do grupo de exército Centro durante a Operação Bagration eliminam qualquer possibilidade de manobra estratégica. Os registros do alto comando do exército refletem a perda mensal de divisões completas e a dissolução progressiva das reservas. As novas formações que chegam às linhas carecem de blindados e são compostas por recrutas adolescentes ou soldados convalescentes. A estrutura militar do Reich se sustenta apenas por inércia administrativa. No quartel-general de Rastenburg, conhecido como Wolfschanze, Adolf Hitler continua dirigindo a guerra a partir de mapas que já não representam a realidade. O atentado de 20 de julho o deixou fisicamente debilitado e profundamente desconfiado. Desde agosto, decide intervir de maneira direta nos movimentos de divisão e corpo de exército, anulando a autonomia dos comandos. Em uma conferência de 1º de setembro, segundo as atas de Heinz Guderian, rejeita qualquer retirada e proclama que o território conquistado com sangue nunca deve ser cedido. Em sua opinião, recuar equivale a trair a nação. O princípio tático da defesa elástica, defendido pelo Marechal von Rundstedt, propõe recuar para linhas mais curtas para concentrar recursos e estabilizar as frentes. Os cálculos do Estado-Maior mostram que um recuo ordenado atrás do Reno permitiria recuperar capacidade operacional. Hitler interpreta a proposta como covardia. No dia 3 de setembro, emite a diretriz do Führer número 63, proibindo toda retirada sem sua autorização pessoal. Nos arquivos do alto comando da Wehrmacht, aparece uma nota marginal do general Jodl. Isto não é estratégia, é imobilidade institucionalizada. A partir desse momento, os comandantes descrevem um sistema militar paralisado. As divisões Panzer já não podem realizar contra-ataques móveis por falta de combustível. A Luftwaffe perdeu o controle aéreo e sofre com a escassez de pilotos. A ferrovia, submetida a bombardeios constantes, transporta refugiados em vez de munições. Guderian escreve à esposa que a frente é mantida pela vontade de um único homem, mas essa vontade se impõe contra toda a realidade material. Entre setembro e novembro, as discussões entre Hitler e seus generais atingem um nível de confronto aberto. Rundstedt, desde a frente ocidental, adverte que a linha do Mosa não pode ser mantida. Walter Model informa que a perda de Arnhem e a ruptura neerlandesa deixam a Alemanha sem defesas naturais. Hitler interrompe ambos os relatórios e afirma que a resistência não se sustentará na geografia, mas na fé. A noção de vontade como força militar substitui o planejamento operacional. Os protocolos das conferências militares conservados nos arquivos do Institut für Zeitgeschichte mostram o tom dessas reuniões. Numa sessão do dia 19 de outubro, Guderian propõe recuar da Polônia até a linha do Oder. Hitler o acusa de derrotismo e, naquela mesma noite, ordena o fuzilamento de vários oficiais acusados de abandonar posições na Prússia Oriental. As execuções, realizadas por pelotões das SS em Heiligenbeil, instauram um clima de terror dentro do comando.
Os oficiais aprendem a silenciar os relatórios negativos. A cadeia de comando se converte em um circuito de silêncios. Os relatórios do Escritório de Armamentos registram que em outubro de 1944, a produção de combustível sintético cai de forma catastrófica após os bombardeios aliados sobre Leuna e Pöllitz. As reservas já não bastam para sustentar operações simultâneas. A rede ferroviária sem carvão nem locomotivas encontra-se desorganizada. Em uma nota interna datada de 6 de novembro, o alto comando admite que o exército combate sem combustível, sem mobilidade e sem coordenação. A resposta de Hitler é decretar a mobilização total do povo alemão. Amplia-se o recrutamento para homens de entre 16 e 60 anos, criando o Volkssturm, uma milícia improvisada que simboliza a transição de uma estratégia militar para uma resistência ideológica. Hitler começa a substituir os oficiais de carreira por leais políticos. No dia 21 de setembro, destitui Guderian como inspetor de blindados e assume pessoalmente essa função. Heinrich Himmler, chefe das SS, é nomeado comandante do grupo de exércitos Vístula, sem experiência operativa. Keitel e Jodl, no alto comando, limitam-se a transmitir ordens sem poder de veto. A estrutura de comando fecha-se sobre si mesma. As diretivas viajam desde Berlim até divisões que já não existem. Os documentos oficiais continuam enumerando unidades destruídas, como se persistissem sobre o terreno. Na Wolfschanze, as últimas semanas se desenvolvem em um ambiente de tensão constante. As conferências duram horas. Hitler interroga cada chefe de seção sobre perdas, reservas e movimentos, rejeitando qualquer dado que contradiga suas expectativas. O tom se torna inquisitorial. Segundo as notas de Nikolaus von Below, seu ajudante aéreo, o Führer declara no dia 27 de outubro que a Alemanha não cairá por falta de armas, mas por falta de caráter. Insiste que a vontade é a arma decisiva. Nesse momento, a fronteira entre convicção política e direção militar se dissolve completamente. Em novembro, a ideia de resistência total torna-se a base doutrinária do regime. Joseph Goebbels reforça o conceito em seus discursos e em seu diário. Se o povo alemão não pode vencer, deve demonstrar sua capacidade de morrer. As transmissões de rádio repetem os termos Endsieg e Opferwille, vitória final e vontade de sacrifício, buscando transformar a derrota militar em um mandato moral. Os noticiários da UFA apresentam imagens de cidades bombardeadas com mensagens de perseverança, enquanto os refugiados atravessam estradas destruídas sob um aparato propagandístico que insiste na vitória inevitável. Hitler assume essa lógica em cada reunião com seus subordinados. Em seu discurso aos Gauleiter do 12 de novembro, conservado em gravações da chancelaria, proclama que a história não lembra aqueles que se rendem, mas sim aqueles que caem combatendo. Afirma que cada cidade alemã será uma fortaleza, cada rua, um campo de batalha. Essa declaração antecipa a conversão do território em um sistema de Festungen, praças fortificadas que deverão resistir até o último homem. As ordens de evacuação civil ficam suspensas. Impõe-se a consigna de não abandonar o terreno sob nenhuma circunstância. A guerra total se transforma em guerra estática sustentada pela negação do movimento. O resultado é uma combinação de paralisia estratégica e repressão interna. Os comandantes regionais, temerosos de serem acusados de traição, obedecem até mesmo às ordens impossíveis. As divisões sem munição continuam figurando nos relatórios do dia. As comunicações são interrompidas pela destruição das redes telefônicas. No interior da Alemanha, os bombardeios aliados sobre Hamburgo, Essen e Düsseldorf reduzem a capacidade industrial a uma fração do que tinha sido um ano antes. As fábricas de armamento são transferidas para túneis ou minas abandonadas. Os trabalhadores forçados provenientes de territórios ocupados trabalham em condições extremas sob a supervisão das SS. A economia do Reich entra em colapso, enquanto as frases oficiais insistem na vitória final. Nos relatórios do Estado-Maior, percebe-se o contraste entre a linguagem burocrática e a realidade da frente.
Os relatórios diários utilizam termos como resistência heróica ou situação controlada, mas nas margens, os oficiais anotam perdas irreparáveis de homens e material. O Comando Central já não distingue entre relatórios verdadeiros e propaganda interna. O aparelho militar mantém-se ativo apenas porque a obediência se tornou um reflexo automático. Em 24 de novembro, Hitler abandona a Wolfschanze e se transfere definitivamente para a chancelaria de Berlim. A decisão marca uma mudança simbólica. Rastenburg deixa de ser o centro de comando e se torna uma relíquia de uma guerra que já não pode ser dirigida. Em Berlim, Hitler ordena reforçar a defesa urbana e construir linhas de obstáculos ao redor da capital. Criam-se unidades de engenheiros improvisados e treinam-se jovens da juventude hitlerista para o combate urbano. A preparação do cerco começa antes que o inimigo esteja à vista. A ilusão da contraofensiva, a última cartada de Hitler. No inverno de 1944, enquanto a frente oriental se desmorona e os exércitos aliados avançam em direção ao Reno, Adolf Hitler concebe a ideia de uma ofensiva capaz de alterar o curso da guerra. Em sua interpretação, o Reich ainda não está derrotado. Acredita que um golpe de efeito poderia dividir seus inimigos e demonstrar que a Alemanha mantém poder militar. Dessa convicção surge a última grande operação ofensiva alemã na frente ocidental, a Batalha das Ardenas. Após o colapso na Normandia e a ruptura da linha defensiva do Oeste, a Wehrmacht perdeu toda a iniciativa. Os aliados avançam pelo território francês e ameaçam a fronteira alemã, enquanto a União Soviética pressiona desde o Vístula. As reservas estratégicas se esgotaram, mas Hitler sustenta que um ataque surpresa poderia fraturar a coalizão inimiga e devolver o equilíbrio político. Seu posicionamento não parte da análise operacional do Estado-Maior, mas de uma decisão pessoal que ignora as limitações materiais de seu exército. A ideia de repetir o movimento de 1940 através do maciço das Ardenas pretende surpreender os aliados considerados confiantes após meses de avanço contínuo. O objetivo central é capturar o porto de Antuérpia. Se for alcançado, as forças britânicas e americanas ficariam separadas e a frente ocidental sofreria um colapso temporário. Hitler confia que uma vitória assim obrigaria os aliados ocidentais a negociar, o que lhe permitiria concentrar as forças restantes contra a União Soviética. É um raciocínio político disfarçado de estratégia militar. O projeto recebe o nome de Código Wacht am Rhein. No final de outubro de 1944, os grupos de exército do Oeste são reestruturados para executá-lo. No papel, mais de 400 mil soldados e cerca de 1.400 peças blindadas participarão na ofensiva. Na prática, as unidades estão incompletas, muitas reconstituídas com recrutas inexperientes e material remanescente. Os relatórios do alto comando reconhecem que mal existem reservas suficientes para uma semana de combate. O combustível torna-se o principal problema. Os bombardeios aliados sobre as plantas de Leuna e Pölitz reduziram drasticamente a produção. Os planejadores calculam que os tanques alemães deverão abastecer-se com combustível capturado ao inimigo durante o avanço, uma hipótese que revela o grau de improvisação. O plano ignora também o estado das comunicações. As rotas de montanha, estreitas e cobertas de neve, são inadequadas para um movimento rápido de grandes formações mecanizadas. Os preparativos são realizados sob um segredo extremo. Hitler teme tanto a oposição do alto comando quanto um vazamento que alerte os aliados. As ordens são transmitidas de forma oral aos comandantes do exército apenas poucos dias antes do ataque. Este método, concebido para preservar a surpresa, produz o efeito contrário, uma operação sem coordenação efetiva entre os diferentes níveis de comando. A Wehrmacht entra na ofensiva com informações incompletas e sem um sistema logístico coerente. O setor escolhido é o maciço das Ardenas, uma região florestal da Bélgica e Luxemburgo que os aliados consideram secundário. Precisamente por isso é escolhido. 3 exércitos participarão no ataque.
O 6º Exército Panzer, integrado por divisões das Waffen-SS, atacará do norte. O 5º Exército Panzer, formado por unidades do Exército Regular, avançará pelo centro. O 7º Exército cobrirá o flanco sul. A meta é abrir uma brecha nas linhas americanas, cruzar o rio Mosa e apoderar-se de Antuérpia. Hitler confia que o mau tempo impeça a ação da aviação aliada e prolongue o fator surpresa. Para disfarçar os preparativos, a propaganda alemã difunde a imagem de um exército concentrado na defesa. Enquanto isso, mais de 1.000 trens noturnos transportam tropas e material para a região de Eifel. A operação de concentração passa despercebida para os serviços de inteligência aliados. Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, às 5h30, uma barreira de artilharia rompe o silêncio invernal entre Monschau e Echternach. Sob um denso nevoeiro, as divisões alemãs cruzam o rio Our e penetram as linhas americanas. As unidades norte-americanas de vanguarda, jovens e com pouca experiência, são surpreendidas. Durante as primeiras 48 horas, o ataque alcança um avanço considerável. O elemento surpresa é total e o mau tempo impede a observação aérea. A artilharia aliada responde sem precisão. As colunas alemãs avançam por estradas florestais, capturam depósitos de combustível e ampliam a brecha até dezenas de quilômetros. Em aparência, o plano funciona. No entanto, a falta de coordenação entre os 3 exércitos logo se manifesta. Os engarrafamentos bloqueiam as rotas. As unidades de vanguarda superam sua infantaria de apoio e a artilharia fica para trás. Os relatórios de situação mostram uma frente irregular, sustentada por comunicações interrompidas e por um comando central que insiste em avançar apesar da falta de combustível. O ponto crítico da ofensiva concentra-se na cidade belga de Bastogne, nó de estradas fundamental para ambos os lados. A 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos é enviada de emergência para sua defesa. Os blindados alemães cercam a localidade com a expectativa de um colapso rápido, mas a resistência se mantém e o cerco se prolonga. Enquanto as forças alemãs empregam tempo e recursos no cerco, o comando aliado reorganiza suas linhas e concentra reservas. A iniciativa começa a se deslocar. 23 de dezembro, a mudança meteorológica altera o curso da operação. O céu se abre e a aviação aliada recupera o domínio do ar. Os caças-bombardeiros atacam as colunas alemãs, destroem depósitos de munição e aniquilam comboios inteiros. A ofensiva perde ritmo. Os tanques ficam sem combustível. Os veículos são abandonados e muitos destruídos por suas próprias tripulações para evitar a captura. A mobilidade desaparece e, com ela, a possibilidade de alcançar o Mosa. Nos dias seguintes, a penetração inicial se transforma em um bolsão de resistência isolado. No final de dezembro, os exércitos alemães já não conseguem avançar. O inverno agrava as condições. As tropas carecem de víveres e aquecimento e os suprimentos não chegam à frente. Os blindados que tinham conseguido avançar mais longe ficam imobilizados. Bastogne é finalmente libertada por forças norte-americanas no dia 26 de dezembro. Desde então, a ofensiva transforma-se em uma retirada desordenada. Os relatórios do exército norte-americano e do próprio alto comando alemão concordam na magnitude das perdas. Mais de 80.000 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros, junto com a destruição de grande parte do material blindado que restava. O fracasso das Ardenas sela o destino militar do Reich. As forças empregadas representam as últimas reservas móveis da Alemanha. Os recursos concentrados no oeste não podem ser substituídos e a defesa da frente oriental fica enfraquecida justo quando a União Soviética se prepara para lançar sua ofensiva sobre o Oder. Os cálculos de Guderian confirmam que as divisões Panzer disponíveis em janeiro de 1945 são insuficientes mesmo para cobrir a linha do Vístula. O impacto político da derrota também é profundo. Hitler destitui vários comandantes da frente ocidental e centraliza ainda mais as decisões.
A relação com seu Estado-Maior deteriora-se. A operação, concebida como demonstração de força, transforma-se em símbolo de isolamento. Os documentos do alto comando, datados do início de janeiro, reconhecem que a Wehrmacht esgotou sua capacidade ofensiva. No entanto, a propaganda interna apresenta a retirada como um recuo planejado. Nos noticiários, as imagens de tanques avançando pela neve são acompanhadas de comunicados que falam de milhares de inimigos abatidos. A ilusão de um ressurgimento mantém-se por alguns dias, suficiente para justificar novas medidas de mobilização. Durante esse breve período, o regime utiliza a aparente vitória para reativar a consigna de resistência total. Intensifica-se o recrutamento de adolescentes e homens mais velhos, reforça-se a disciplina interna e multiplicam-se os apelos à lealdade absoluta. Mas quando a realidade do fracasso se impõe, o discurso se transforma. Já não se promete uma vitória iminente, mas sim o dever de resistir até o fim. A derrota torna-se um argumento moral. Nas reuniões de janeiro, Hitler afirma que só a obstinação poderá preservar a honra do Reich. A guerra deixa de ter objetivos militares concretos e passa a ser uma questão de vontade. A fortaleza alemã, resistir até morrer. Em janeiro de 1945, quando a derrota do Reich já é irreversível, Adolf Hitler adota sua última doutrina militar, a resistência total. A partir de então, cada cidade, porto ou posição da frente deve transformar-se em uma Festung, uma fortaleza destinada a resistir até o último homem. A decisão não surge de um cálculo estratégico, mas de uma convicção ideológica, que a vontade pode substituir os meios materiais e que o sacrifício coletivo pode redimir a derrota. Em 12 de janeiro, o Exército Vermelho lança a ofensiva do Vistula Oder. As forças soviéticas rompem a frente alemã em um setor de quase 500 quilômetros e avançam de Varsóvia até o rio Oder em menos de 3 semanas. As defesas se dissolvem, milhares de soldados se retiram sem ordens e milhões de civis fogem em direção ao oeste. O colapso é geral. Em meio a esse colapso, Hitler rejeita qualquer retirada organizada. Nas reuniões realizadas no bunker da chancelaria e em Zossen, ordena que cada cidade resista por si mesma. Os comandos locais receberão autoridade absoluta para defender sua posição e ficarão isolados se necessário. No dia 20 de janeiro, emite a ordem para a defesa das cidades e fortalezas do Reich. O decreto transforma o território alemão em uma rede de posições fixas, cercadas por um inimigo móvel. Nessa lógica, perder uma fortaleza equivale a cometer traição. A guerra deixa de ser um assunto militar para se transformar em uma questão de fé ideológica. O cumprimento da ordem não recai no exército regular, mas sim nos Gauleiter, os chefes regionais do partido nazista. Cada um se torna comandante de defesa da sua zona, com autoridade sobre as forças armadas, a polícia e a administração civil. A estrutura militar fica assim fragmentada. Na frente oriental, o Heeresgruppe Weichsel, criado em 24 de janeiro sob o comando de Heinrich Himmler, deve coordenar as operações na Pomerânia e na Prússia Ocidental. Na prática, o controle real pertence aos Gauleiter, que se comunicam diretamente com Berlim. O resultado é uma dupla cadeia de comando e um caos operacional. As ordens do exército contradizem as do partido e numerosas guarnições ficam isoladas sem comunicação. O caso de Karl Hanke, Gauleiter de Breslau, simboliza esta política. Hitler o designa comandante da Festung Breslau, concedendo a ele poder absoluto sobre todas as instituições locais. Sua missão é manter a cidade a qualquer custo, mesmo quando já está cercada. Entre janeiro e março, mais de 20 cidades recebem a mesma designação: Königsberg, Breslau, Poznan e Kolberg, entre as mais importantes. Todas compartilham o mesmo destino: cerco, isolamento, resistência prolongada e destruição quase total. Königsberg, antiga capital da Prússia Oriental, fica rodeada pelo Exército Vermelho no final de janeiro.
Hitler ordena sua defesa como símbolo da fidelidade prussiana. O general Otto Lasch recebe a ordem de resistir sem possibilidade de retirada. A cidade, saturada de civis e refugiados, é submetida a um cerco de 3 meses. Os suprimentos aéreos da península de Samland revelam-se insuficientes. A artilharia soviética destrói grande parte dos edifícios e as baixas civis superam dezenas de milhares. Quando Lasch se rende em 9 de abril, é condenado à morte à revelia por traição. Na Silésia, Breslau é declarada fortaleza no dia 22 de janeiro. Hanke ordena evacuar mulheres e crianças, mas a maioria dos habitantes permanece presa. O primeiro frente ucraniano fecha o cerco no início de fevereiro. A cidade é transformada em um sistema defensivo urbano. Erguem-se barricadas, minam-se pontes e demolem-se prédios para criar campos de tiro. A guarnição resiste até maio, mesmo após a queda de Berlim. A população sobrevive sem água nem eletricidade durante meses. Quando a cidade capitula no dia 6 de maio, restam menos de 200 mil habitantes dos 600 mil originais, mas a oeste Poznan é cercada em 25 de janeiro. Sua guarnição, de cerca de 15 mil homens, entrincheira-se na cidadela central, um complexo de fortificações do século XIX. Os combates casa por casa reduzem a cidade a ruínas. O cerco termina em 23 de fevereiro com a morte do general Ernst Mattern e a captura dos últimos defensores. O porto báltico de Kolberg, designado Fortaleza no 1º de março, deveria servir como ponto de evacuação para civis e tropas. Hitler também o considera símbolo de resistência. As forças soviéticas o cercam no 4 de março e a guarnição resiste até o 18, quando os últimos defensores são evacuados por mar. A cidade fica incendiada e praticamente apagada do mapa. A doutrina das Festungen baseia-se em uma ideia simples: obrigar o inimigo a cercar cada cidade e atrasar seu avanço. Em teoria, isso deveria ganhar tempo para reorganizar as frentes. Na prática, as guarnições imobilizadas não podem manobrar nem receber apoio. As unidades de socorro, quando existem, são insuficientes. Os comandantes compreendem que as fortificações carecem de sentido tático em uma guerra dominada pela artilharia pesada e pela aviação. A defesa urbana se torna uma questão de tempo, não de estratégia. Mas nenhuma autoridade pode contradizer as ordens do Führer. Resistir é um mandato absoluto. O sistema logístico do Reich colapsa sob esta política. Milhares de trens carregados de suprimentos ficam parados porque as rotas para as cidades cercadas estão cortadas. O combustível e a munição que poderiam ser redistribuídos se perdem em estações bombardeadas. A política de fortificações agrava o sofrimento civil. As evacuações são tardias ou impossíveis. Na Prússia Oriental e Pomerânia, o inverno e a falta de transporte tornam os deslocamentos em catástrofes. Centenas de milhares tentam fugir por estradas saturadas ou buscar embarque em portos colapsados. Os relatórios da Cruz Vermelha Alemã e da Marinha documentam a evacuação de mais de 2 milhões de pessoas pelo Báltico entre janeiro e maio, mas milhares morrem congelados ou sob bombardeios. Os naufrágios dos navios Wilhelm Gustloff e Goya, com dezenas de milhares de refugiados, são consequência direta da ordem de manter as cidades em combate até o final. Nas zonas declaradas fortalezas, os civis ficam presos sem abrigo nem alimentos. Em Breslau, a fome e as epidemias superam em vítimas os bombardeios. Em Königsberg, a decomposição de cadáveres provoca doenças entre os sobreviventes. O fanatismo exigido por Hitler é imposto por meio do terror. Em cada fortaleza são estabelecidos tribunais de emergência com poder de executar qualquer um que manifeste intenção de se render. Oficiais, soldados e civis são fuzilados por derrotismo ou abandono do dever. Em Breslau, mais de 700 pessoas são executadas durante o cerco por ordem do Gauleiter,
Em Königsberg e Poznan, os oficiais que propõem capitular são presos e substituídos por membros do partido. Os arquivos do Ministério da Justiça do Reich, conservados nos processos do pós-guerra, registram mais de 3.000 execuções sumárias no leste entre janeiro e março, todas amparadas pela doutrina de resistência total. Enquanto as fortalezas caem uma após a outra, Hitler ordena aplicar uma medida ainda mais radical: a destruição de toda a infraestrutura que poderia ser útil ao inimigo. O decreto conhecido como Nero-Befehl é emitido no dia 19 de março. Ordena demolir pontes, fábricas, vias férreas e centrais elétricas. O ministro de Armamentos, Albert Speer, compreende que esta ordem significa a aniquilação do país. Embora a acate formalmente, coordena em segredo com alguns Gauleiter a preservação de instalações essenciais. Em várias regiões, oficiais locais desobedecem discretamente, conscientes de que a guerra está perdida. Nas cidades ainda sitiadas, as destruições sim se cumprem. Em Kolberg e Poznan, os defensores voam depósitos e fábricas antes de se renderem. Na Silésia, as pontes do Oder são demolidas enquanto milhares de civis tentam atravessá-las. A aplicação da doutrina de Festungen revela a decomposição do sistema de comando. Enquanto o Heeresgruppe Weichsel tenta manter uma linha defensiva coerente, os Gauleiter agem por conta própria. Himmler, sem experiência militar, permanece em Berlim e emite ordens contraditórias. O exército deixa de operar como estrutura hierárquica. Cada fortaleza se torna em uma célula isolada. As comunicações são interrompidas e a coordenação desaparece. O isolamento transforma a resistência em um símbolo. As cidades-fortaleza deixam de ter função militar e passam a representar obediência ao Führer. Cada uma deve demonstrar que sua fé supera a derrota. Entre janeiro e março, a maioria das Festungen designadas são destruídas ou capturadas. Königsberg cai em abril, Breslau em maio, e o restante desaparece em poucas semanas. Restam apenas ruínas, sem valor estratégico nem população. As perdas humanas são incalculáveis. Mais de 1 milhão de civis e soldados morrem ou desaparecem no processo de defesa do leste. Os relatórios soviéticos registram populações inteiras devastadas, sem presença militar significativa. A resistência total não atrasa o avanço aliado de modo apreciável. Apenas prolonga a guerra por algumas semanas e multiplica a devastação. O Reich, sem capacidade operativa, se recolhe sobre sua própria ideologia. A disciplina, o medo e a propaganda substituem o planejamento. À medida que as fortalezas do leste caem, a atenção de Hitler se concentra em um único ponto: Berlim. Em sua visão, a capital deve se tornar a fortaleza suprema, cenário do confronto final que provará a fidelidade do povo alemão. As experiências de Königsberg, Breslau e Kolberg servem de modelo para as ordens que em breve transformarão a capital em um campo de batalha. Berlim sob cerco, a capital convertida em ruína. Em março de 1945, a capital do Reich deixa de ser uma cidade em guerra e se transforma no núcleo de um dispositivo político e militar cujo propósito não é a vitória, mas a persistência. Com o Exército Vermelho no Oder e os aliados ocidentais cruzando o Reno, Adolf Hitler decide permanecer em Berlim. A resolução não responde a uma lógica tática, mas simbólica. Concentrar na capital a representação da última resistência, afirmar que o poder do Estado continua ativo e transformar o espaço urbano em palco de disciplina e propaganda. Berlim será o emblema e o laboratório do final. Entre o final de fevereiro e o início de março, Hitler recebe relatórios que descrevem a ruptura da frente oriental, a perda da Pomerânia e o avanço aliado a partir do oeste. As alternativas militares existem: transferir o governo para a região alpina, estabelecer um centro administrativo no norte ou em Flensburg, ou criar um reduto na Baviera. Rejeita todas. Sua presença na capital assegura a centralização do comando, a aparência de continuidade e a consolidação do sacrifício como doutrina. Permanecer em Berlim
significa controlar as ordens, supervisionar a propaganda e dar forma visível ao lema de resistência. Em sua interpretação, a cidade não é um objetivo militar, mas um argumento. O regime ainda confia que o avanço soviético possa ser brevemente interrompido no Oder e que essa pausa permita reorganizar defesas ou fomentar fissuras entre aliados. A expectativa carece de base operacional, mas serve para justificar a permanência do Führer. Com a capital como foco, a estratégia se reduz a fortificar o terreno urbano e construir o relato de uma resistência total. A defesa de Berlim é estruturada em anéis sucessivos. O cinturão exterior utiliza o cinturão verde, os lagos e os canais, combinados com os subúrbios industriais para formar posições escalonadas. Estradas e autoestradas são bloqueadas com trincheiras antitanque e obstáculos metálicos. O cinturão médio segue as grandes avenidas e linhas de bonde, com pontos de apoio em cruzamentos e praças reforçadas com concreto. O cinturão interior protege a chancelaria e os edifícios do governo, concentrando a defesa das pontes sobre o Spree e das comunicações. Cada distrito recebe um setor de responsabilidade com um comandante subordinado ao Gau de Berlim. As ordens estabelecem que cada setor deve resistir mesmo incomunicado, seguindo a doutrina das fortalezas do leste. As baterias antiaéreas orientam-se ao tiro terrestre. Os canhões flak cobrem avenidas e os lançadores portáteis são distribuídos em bocas de rua. As interseções transformam-se em pontos fortes, com barricadas de bondes virados e trilhos soldados. A reorganização se estende até a vida cotidiana. Cada quarteirão tem um responsável civil e um militar encarregados dos abrigos, do controle de acessos e do socorro. A polícia e a defesa civil administram rotas de evacuação internas, destinadas não a abandonar a cidade, mas a realocar famílias dentro de zonas consideradas seguras. As escolas se tornam depósitos de víveres ou centros do Volkssturm. Os teatros armazenam armas leves. As igrejas servem como postos de observação. Os bondes inutilizados reforçam barricadas e os túneis subterrâneos são classificados por sua utilidade para o movimento coberto de pessoal ou para conectar depósitos e hospitais. A mobilização do Volkssturm atinge seu ponto máximo em março. Todo homem entre 16 e 60 anos não integrado em unidades regulares é obrigado a se incorporar. A instrução é breve. Manuseio do fuzil anticarro Panzerfaust, tiro básico e movimentos pela rua. As formações são organizadas por bairros com comandos designados pelo partido. As dotações são irregulares, com uniformes incompletos e armamento de origem diversa. O Volkssturm é designado a funções defensivas fixas, como reter cruzamentos ou proteger infraestruturas essenciais. Os veteranos e operários com experiência técnica guardam usinas de energia, depósitos de água e padarias municipais. A distribuição de Panzerfaust é priorizada e as duplas de atiradores são instruídas para atuar a partir de pátios interiores com rotas de recuo predefinidas. Cada veículo parado ou desviado deve significar tempo ganho. O sistema flak, concebido para defesa aérea, adapta-se à luta terrestre. As torres antiaéreas, estruturas de concreto com hospitais, depósitos e refúgios, incorporam-se ao cinturão interior. As peças de 88 mm destinam-se aos eixos longos e calculam-se ângulos de tiro cruzado ao longo de avenidas amplas. Os edifícios são reforçados para resistir ao recuo em fogo direto. Estas fortificações funcionam ao mesmo tempo como centros de comunicações e hospitais de campanha, com milhares de civis refugiados em seu interior. Sustentar a cidade requer uma logística de sobrevivência. A administração municipal, sob o controle do GAU, fixa cotas de pão, batatas e gorduras. Padarias e matadouros recebem proteção armada. Improvisam-se cozinhas de campanha alimentadas com carvão recuperado e madeira de demolições. A rede de água sofre danos, pelos que os poços e reservatórios de parques são registrados como fontes secundárias.
A água deve ser fervida antes de ser distribuída para evitar surtos de disenteria. A energia é reservada a hospitais e estações de bombeamento. A iluminação pública é mantida ao mínimo e as linhas de bonde são utilizadas como transporte manual para feridos e carga. O sistema de saúde é organizado em 3 níveis: hospitais principais para cirurgia, clínicas de bairro para estabilização e postos de socorro em porões. Equipas móveis transportam feridos em macas e trenós improvisados. A farmácia municipal centraliza morfina e material de sutura, e cada setor recebe equipamentos de cirurgia menor. Treina-se pessoal auxiliar em controle de hemorragias e em imobilização de fraturas. A cidade se fortifica. Além dos grandes abrigos e estações subterrâneas, cada edifício reforça seus porões com paredes internas e vigas. Passagens são abertas entre edifícios contíguos para permitir deslocamentos sem sair à superfície. O metrô e os túneis ferroviários servem como vias de ligação logística. As sinalizações de abrigo são pintadas com materiais resistentes e cada edifício designa um responsável para controlar o acesso, a ventilação e o registro de ocupantes. O objetivo é manter a ordem e estatísticas mínimas de sobrevivência por setor. Enquanto a engenharia urbana transforma Berlim em uma fortaleza, Joseph Goebbels define o quadro narrativo. Sua propaganda insiste em 3 conceitos: sacrifício, apocalipse e honra. Sacrifício como demonstração de lealdade, apocalipse como metáfora do confronto final e honra como equivalência entre resistência e dignidade. As transmissões radiofônicas proclamam que cada casa é uma fortaleza e cada berlinense um soldado. Os panfletos associam a tradição prussiana com a defesa urbana e enumeram deveres civis: colaborar com o Volkssturm, manter ferramentas de demolição, conservar kits de primeiros socorros. Nos noticiários, as imagens de barricadas e mulheres carregando tijolos substituem os boletins militares. A linguagem evita as perdas e repete verbos de perseverança. O objetivo não é informar, mas sim gerar obediência. As tarefas defensivas se multiplicam. Engenheiros e equipes civis derrubam edifícios instáveis para criar campos de entulho que impeçam a passagem de blindados. Pontes secundárias são preparadas para demolição e nas avenidas são instalados obstáculos de aço. Os parques, inclusive o Tiergarten, são desobstruídos para linhas de tiro, enquanto os canais são bloqueados com barcaças afundadas. As fábricas se tornam bastiões. Suas estruturas de concreto permitem posicionar armas automáticas, e as chaminés servem como observatórios de sinais visuais para coordenar movimentos curtos quando os rádios falham. A comunicação entre setores adota múltiplas formas. Prioriza-se linhas telefônicas enterradas e organizam-se mensageiros de bicicleta ou a pé com itinerários fixos. Nos telhados utilizam-se painéis e lâmpadas com códigos acordados. Os boletins de situação são impressos manualmente com moldes reutilizáveis para indicar mudanças de linha ou zonas fechadas por desmoronamentos. A redundância é essencial. As ordens circulam em cópia múltipla por mensageiros, com senhas e selos para evitar falsificações. O racionamento é revisado todas as semanas. Os cartões são selados por escadaria e rua. O trabalho obrigatório é dividido em turnos: remoção de entulhos, fortificação, transporte e reparações noturnas. Um banco de materiais é criado com dormentes, vigas, sacos de areia e ferramentas. Brigadas mistas, compostas por técnicos, operários e membros do Volkssturm, mantêm serviços mínimos de água e eletricidade. As subestações dispõem de guardas armadas e geradores. O controle interno é reforçado: toques de recolher, passes de circulação e controles em interseções. Cada pátio com saída para várias ruas é equipado com portas reforçadas e responsáveis pelo registro de residentes. Patrulhas compostas por polícia, partido e Volkssturm verificam a conservação de armas e ferramentas. As escolas e associações de vizinhança distribuem manuais breves sobre combate urbano.
mover-se colado a muros, detectar incêndios, reconhecer pausas na artilharia e usar cobertores úmidos contra fósforo. É divulgado um vocabulário comum de emergência para simplificar as comunicações orais. A propaganda consolida o mito de Berlim como último bastião. Não se trata apenas de resistência física, mas de afirmação de existência política. Os discursos insistem que, enquanto a capital resistir, o Reich permanece vivo. A mensagem liga a herança prussiana com a ideia de sacrifício coletivo. Cartazes e braçadeiras reafirmam pertencimento. O mito dá sentido às tarefas repetitivas da defesa, sustenta a disciplina e reduz o esgotamento psicológico. Apesar da minuciosa preparação, os limites são evidentes. A munição é escassa e está repartida em pequenos depósitos vulneráveis. O combustível mau é suficiente para ambulâncias e geradores. A artilharia carece de peças de reposição e os canhões de campanha disponíveis são poucos. O Volkssturm oferece presença, mas não poder de fogo. As ruas largas e os eixos retos oferecem ao inimigo corredores naturais, uma vez que se superam os anéis exteriores. As pontes do centro são simultaneamente vitais e frágeis. A fragmentação do comando por setores dificulta qualquer manobra coordenada. Em meados de abril, o Exército Vermelho cruza o Oder em vários pontos e as defesas avançadas se exaurem. Berlim completou seu dispositivo. Barricadas definidas, baterias com setores de tiro terrestre atribuídos, unidades aquarteladas em escolas e fábricas, depósitos dispersos e rotas subterrâneas sinalizadas. Os hospitais são redistribuídos para evitar saturações. Os abrigos contam com reservas mínimas e as brigadas de reparo atuam à noite para manter água e luz em nós críticos. O GAU emite instruções finais: reforçar acessos ao centro administrativo, conservar as pontes até ordem de demolição, restringir o movimento civil, limitar o consumo de combustível e priorizar munição antitanque para as interseções. A consigna operativa é simples e definitiva: dispersar, atrasar, desgastar. A traição interna, o regime que se devorou a si mesmo. No início de março de 1945, enquanto Berlim se prepara para a defesa final, o poder do regime concentra-se no subsolo, em um conjunto de salas do Jardim da Chancelaria. O Führerbunker, construído como refúgio antiaéreo, tornou-se o último centro de comando de um Estado que já não existe na superfície. Em seu interior, reúnem-se os restos do governo, os comandos militares e os chefes do partido. O que tinha sido uma estrutura hierárquica reduz-se a um círculo estreito presidido por um homem doente, dependente de relatórios filtrados e sustentado por um sistema de lealdades pessoais e de medo. O complexo subterrâneo é composto por 2 níveis: o Vorbunker, construído em 1936, e o Führerbunker, mais profundo, terminado em 1944, com paredes de concreto de grande espessura. Em meados de março, quando Hitler decide permanecer na capital, cerca de 40 pessoas se instalam no recinto: secretárias, assistentes médicos, oficiais de ligação e membros do Estado-Maior. A comunicação com o exterior depende de telefones, rádio de onda curta e mensageiros, todos sob o controle de Martin Bormann, chefe da chancelaria do partido. Sua posição lhe confere poder absoluto. Decide quais mensagens chegam ao Führer, quais notícias são omitidas e que tom devem ter os relatórios. A informação já não descreve a realidade, protege uma ilusão, a de uma frente ainda manejável e de comandos obedientes. Os relatórios do Heeresgruppe Weichsel, do Oberkommando des Heeres e do Oberkommando der Wehrmacht são resumidos e corrigidos antes de serem apresentados. As perdas são minimizadas e os avanços soviéticos são descritos como retiradas táticas. O sistema de relatórios deixa de ser instrumento de comando para se tornar um mecanismo de autodefesa burocrática. As decisões são baseadas em dados incompletos. Quando Hitler ordena contra-ataques impossíveis ou solicita a reorganização de divisões já destruídas, ninguém se atreve a corrigi-lo.
Os oficiais que tentam apresentar números reais, como o general Hans Krebs, são marginalizados. A direção da frente se transforma em uma representação simbólica. O mapa substitui o território. Na superfície, a chancelaria está destruída. Subterraneamente, as hierarquias se reorganizam conforme a proximidade física ao Führer. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, torna-se o intérprete da mensagem final. Permanece quase de forma permanente no bunker, onde se encarrega de manter a coerência ideológica do colapso. Bormann controla a administração, filtra a correspondência e regula o acesso a Hitler. Sua autoridade provém do isolamento. Sem sua mediação, nada entra nem sai. Heinrich Himmler, chefe das SS, mantém contato irregular desde o norte. Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e sucessor designado por decreto de 1941, encontra-se na Baviera com poder apenas nominal. Entre eles, a lealdade é aparente. Cada um busca preservar sua posição diante do iminente colapso. Bormann entende que o controle depende de administrar o desespero. As mensagens ao Führer seguem um padrão: omitir derrotas, exagerar promessas de reforços e sustentar a ficção de movimentos de unidades inexistentes. A manipulação não busca mais a vitória, mas manter a autoridade pessoal de Hitler. A desconfiança do líder em relação aos seus generais é total. Qualquer relatório pessimista pode ser considerado traição. Os mapas são coloridos com linhas estáticas para simular estabilidade, os números são arredondados e os relatórios são redigidos com ambiguidade calculada. A verdade militar desaparece. As ordens que insistem em manter posições ou lançar ofensivas sem meios reais são atos rituais, gestos de poder em um vazio operativo. O 20 de abril, aniversário de Hitler, marca a viragem. Enquanto no exterior, o Exército Vermelho inicia o assalto aos subúrbios, no interior celebra-se uma cerimônia mínima. Nesse mesmo dia, em Obersalzberg, Göring interpreta que, segundo o decreto que o designa sucessor, deve assumir o comando se o Führer ficar incomunicado. O 21 envia um telegrama solicitando confirmação da sua autoridade. A mensagem, interceptada por Bormann, é apresentada como tentativa de golpe. Hitler reage com raiva, ordena a sua destituição e prisão. A comunicação de Göring destrói os últimos vínculos entre os chefes do regime. A partir desse momento, toda a iniciativa fora do bunker é definida como traição. O poder deixa de ser institucional para se tornar exclusivamente pessoal. Em paralelo, Himmler busca contatos com os aliados ocidentais através do conde Folke Bernadotte, representante sueco da Cruz Vermelha. Seu objetivo é negociar uma rendição parcial em frente ao Ocidente e manter resistência contra a União Soviética. Tenta preservar as SS como força útil no pós-guerra. Quando Hitler conhece a manobra, reage com o mesmo padrão de cólera. No dia 28 de abril, ordena sua expulsão de todos os cargos. A notícia reforça a sensação de cerco moral. Quem está fora é inimigo, quem permanece perto, leal. A fidelidade é medida em presença física. De todos os que ainda estão lá, apenas Goebbels mantém influência direta. À medida que a situação piora, assume tarefas mais amplas: coordenação da defesa civil, controle das comunicações internas e disciplina do pessoal. Dirige o ritual cotidiano: horários, refeições, partes e relatórios. Sua missão é sustentar o discurso do sacrifício. Cada derrota é interpretada como prova de fidelidade. Para ele, resistir não é tática, mas dever histórico. A sobrevivência não faz sentido sem obediência. Quando Hitler o nomeia chanceler em seu testamento político, a designação é simbólica, mas reforça a ideia de continuidade. O Estado já não existe, mas o gesto preserva a aparência de ordem. Martin Bormann concentra o poder administrativo. Supervisiona alimentos, correspondência, mensageiros e destruição de documentos. Nenhum papel chega ao Führer sem sua revisão. Sua atitude combina lealdade aparente e cálculo pessoal.
Enquanto o regime colapsa, prepara rotas de fuga e protege arquivos selecionados. Sabe que o partido está dissolvido, mas mantém a simulação de normalidade para evitar a desintegração psicológica do grupo. Nesses dias, sua assinatura regula a vida subterrânea. Guardas, descansos, distribuição de água e rações. Quando Hitler adoece ou se isola, Bormann emite ordens em seu nome, prolongando a ficção de um comando operativo. O bunker funciona como uma máquina de decisões vazia. Todas as noites são revisados mapas de uma frente inexistente. Os generais Krebs e Burgdorf apresentam relatórios sobre unidades dispersas ou destruídas. Hitler ordena contra-ataques para o norte e o oeste com divisões que só existem nos arquivos. As comunicações com o exterior são reduzidas a mensagens codificadas que ninguém responde. Na prática, o Führerbunker está desconectado do exército, mas continua emitindo ordens. A função do comando tornou-se um ritual administrativo. Enquanto documentos são assinados, o poder é considerado vigente. Os assistentes mantêm a rotina por hábito e medo. Elaboram-se partes, selam-se papéis, redigem-se comunicados. Cada ato burocrático prolonga a ficção de governo. Na superfície, a artilharia soviética já cai sobre o centro de Berlim. Mas no subsolo, as vozes continuam a falar de movimentos e reforços. O contraste entre o ruído do exterior e a formalidade interior define o estado final do regime, um sistema que persiste por inércia. Na noite de 29 para 30 de abril, Hitler dita seus testamentos, político e pessoal. Neles, reorganiza um governo que já não tem território. Goebbels é nomeado chanceler, Bormann, ministro do partido, e Karl Dönitz, comandante da Marinha, presidente do Reich. O ato cumpre uma função simbólica, reafirmar a autoridade e dar arcabouço jurídico ao final. Redigir o documento é uma forma de manter a ordem em meio ao colapso. No interior, interpreta-se como o fechamento. A estrutura do poder deve sobreviver ao Führer, mesmo que por algumas horas. Desde então, a direção do Estado divide-se entre o núcleo do bunker e o novo comando naval no norte, que tentará administrar os restos do país após a morte do ditador. A vida no bunker oscila entre o trabalho mecânico e a espera. As rotinas repetem-se sem propósito. O som da artilharia acompanha as horas, sem diferença entre dia e noite. As relações pessoais se intensificam. A lealdade confunde-se com convivência. Os assistentes, entre eles Jung, Ling e Gunsche, mantêm a disciplina, conscientes de que o tempo se esgota. Os oficiais preparam documentos que ninguém lerá. Lá fora, a cidade desmorona. Lá dentro, a linguagem continua sendo administrativa. Ordens, senhas, horários. Hitler mostra-se cada vez mais debilitado, com tremores e episódios de exaustão. O entorno interpreta os sinais como aviso de um desfecho próximo. A prioridade é manter a imagem de controle. A lealdade, nesse contexto, deixa de ser virtude moral e torna-se requisito de sobrevivência. Quem duvida é afastado, quem obedece, protegido. O medo de ser considerado traidor mantém a coesão. A estrutura depura-se sozinha, sustentada pelo hábito da obediência. Goebbels, Bormann e os oficiais restantes atuam como guardiões de uma liturgia. Cada ordem emitida é um ato de fé na continuidade do poder. Na sua interpretação, a lealdade substitui a vitória. Enquanto os outros comandos falharam, eles permanecem fiéis. Essa convicção justifica o isolamento e dá sentido ao sacrifício final. O Führerbunker transforma-se assim na metáfora de um regime que, ao perder toda a capacidade de ação, transforma a obediência em seu último princípio de existência. O inimigo interior, o Reich contra os seus. Entre janeiro e abril de 1945, o Terceiro Reich trava uma guerra em dois planos, contra os exércitos inimigos que avançam sobre seu território e contra sua própria população dentro desse território. Quando a derrota militar se torna irreversível, o regime converte a repressão interna em seu último instrumento de autoridade.
Execuções, tribunais sumários e perseguição ao derrotismo se tornam rotina. O Estado, incapaz de defender suas fronteiras, só pode se sustentar punindo aqueles que considera responsáveis por sua queda. A radicalização punitiva começa após a ofensiva soviética de janeiro. Hitler interpreta a perda da Prússia Oriental e da Silésia não como efeito da superioridade militar do adversário, mas como resultado de uma falta de vontade. Desde o bunker, dita ordens que definem a desobediência como traição e a retirada sem autorização como covardia. Estas disposições são incorporadas ao Código Penal Militar de Emergência, modificado para permitir execuções imediatas sem revisão superior. Em uma guerra total, toda dúvida se transforma em sabotagem. Os comandantes adquirem poder para executar na hora soldados ou civis que obstruam a defesa. A mudança de tom é absoluta. As ordens já não procuram manter disciplina, mas substituí-la pelo terror. Os termos retirada ou rendição desaparecem da linguagem oficial. Em seu lugar, repetem-se fórmulas como defesa sem contemplações ou resistência até o último cartucho. Para aplicar estas diretrizes, criam-se os Fliegende Standgerichte, tribunais militares itinerantes que atuam junto à frente ou na retaguarda. Cada um é formado por 3 oficiais, um escrivão e um pelotão de execução. Sua tarefa é julgar sumariamente casos de covardia, abandono de posição ou derrotismo. Deslocam-se em veículos ou trens e instalam-se onde o comando local denuncia indisciplina. O procedimento não ultrapassa 20 minutos. Não existe defesa nem apelação. Em muitos casos, a sentença é decidida antes do julgamento. As execuções são imediatas, frequentemente em valetas ou pátios de quartel, frente aos colegas do acusado. Entre janeiro e abril de 1945, milhares de soldados alemães são fuzilados por estes tribunais. Os registros do alto comando indicam mais de 7.000 sentenças de morte na frente oriental. A finalidade não é restaurar a disciplina, mas sim oferecer um exemplo. Cada fuzilamento pretende reafirmar a autoridade do Führer no meio do colapso. A obediência substitui a esperança. O desmoronamento da frente provoca deserções em massa. Milhares de soldados feridos ou sem unidade tentam voltar para suas casas. A propaganda os chama de traidores. Patrulhas das SS e da Feldgendarmerie, a polícia militar, os detêm em caminhos e estações. Quem não pode justificar sua presença é acusado de deserção. Nas últimas semanas, basta ter o uniforme danificado ou não ter insígnias para ser suspeito. Em alguns casos, civis que usam roupas militares para se protegerem do frio são executados por erro ou excesso de zelo. A desorganização das comunicações impede a verificação de ordens ou a comprovação de pertencimento a uma unidade. Muitos são condenados apenas por não conseguirem provar sua identidade. O medo de serem detidos leva outros a destruírem documentos, o que aumenta o risco. A obediência se mantém mediante a ameaça. Enquanto o exército exerce sua justiça sumária na frente, os Gauleiter e chefes do partido transferem essa prática para o interior do Reich. Com autoridade plenipotenciária, podem ordenar fuzilamentos por derrotismo, boatos ou conduta antipatriótica. As cidades designadas como Festungen, como Breslau ou Königsberg, tornam-se cenários de terror político. Funcionários do partido percorrem abrigos e porões para prender aqueles que expressam dúvidas sobre a vitória. Nas aldeias, as execuções são realizadas em praças ou pátios de escola, com cartazes que indicam traidor ou covarde. O castigo público substitui o processo judicial. A autoridade se torna visível no ato de matar. As SS desempenham um papel central nesta repressão. Além de executar sentenças, organizam operações de limpeza na retaguarda. Grupos especiais prendem aqueles que tentam se render ou negociar com os aliados. Himmler ordena pessoalmente os fuzilamentos de comandantes que recuam sem permissão. Em sua ideologia, a desobediência é um crime contra a raça e contra o Führer. Os feridos ou doentes são objeto de suspeita.
Em hospitais de campanha são realizadas inspeções. Aqueles que podem andar são devolvidos à frente sob ameaça de morte. Ao mesmo tempo, as SS dirigem a evacuação dos campos de concentração. Dezenas de milhares de prisioneiros são obrigados a marchar para o interior nas chamadas Marchas da Morte. Aqueles que não conseguem continuar são executados nas margens das estradas. Embora diferentes em contexto, estas operações respondem a uma mesma lógica: negar a rendição mesmo à custa da vida dos próprios. O regime converte a violência interna em mensagem. Os jornais e alto-falantes locais anunciam fuzilamentos exemplares e publicam listas de condenados. Repetem-se slogans como "O castigo renova a fé". A execução pública se transforma em ato pedagógico. As famílias dos condenados são obrigadas a assistir. O objetivo é substituir a noção de vitória pela de pureza. Enquanto a frente desmorona, o sacrifício dos supostos fracos mantém a ficção de uma comunidade intacta. Em 19 de março, Hitler assina a Ordem Nero, Nero-Befehl, que ordena destruir todas as instalações industriais, energéticas e de transporte que possam cair em mãos do inimigo. A instrução equivale a um decreto de autodestruição. Fábricas, pontes e estações devem ser demolidas sem consideração pela população civil. O ministro de Armamentos, Albert Speer, compreende as consequências e busca sabotar a ordem. Através de mensagens cifradas, pede para preservar infraestruturas essenciais. Em algumas regiões, suas instruções são obedecidas. Em outras, os Gauleiter aplicam a destruição com zelo fanático. A tensão entre obediência e sabotagem define as últimas semanas do Reich. Cumprir as ordens significa destruir o país. Desobedecê-las equivale à traição. Muitos engenheiros e prefeitos fingem demolições ou atrasam execuções. Em outros lugares, essa desobediência se paga com a vida. Os arquivos militares registram numerosos casos. Na frente oriental, comandantes fuzilados por recuar alguns quilômetros. Na Prússia Oriental, um general executado por evacuar civis. Na Baviera, operários enforcados por espalhar rumores sobre a chegada dos aliados. Em Berlim, patrulhas mistas de partido e polícia detêm qualquer um que fale de rendição. A fronteira entre crime e comentário desaparece. A justiça torna-se um reflexo do medo coletivo. À medida que a frente se dissolve, o sistema punitivo perde coerência. As ordens de fuzilamento se multiplicam, mas os executores começam a duvidar. Em alguns casos, os pelotões se recusam a disparar e são fuzilados por sua vez. O medo de punir e de ser punido convive nas mesmas unidades. Os oficiais emitem ordens, sabendo que ninguém as cumprirá, e os soldados fingem cumpri-las. A disciplina formal se mantém, mas a autoridade foi esvaziada. Os tribunais móveis desaparecem entre o caos. Alguns juízes fogem, outros são capturados. As execuções continuam de forma dispersa, sem coordenação nem sentido. O castigo perde sua função original. Já não disciplina, apenas confirma a impotência do sistema. Nos últimos dias do Reich, o ato de punir deixa de estar ligado à lei e torna-se afirmação ideológica. Fuzilar um covarde ou enforcar um derrotista equivale a demonstrar que o poder ainda existe. Cada execução é uma tentativa de reconstrução simbólica da ordem perdida. Os discursos oficiais insistem que o verdadeiro inimigo está dentro. Esta ideia, presente desde as origens do regime, atinge seu extremo quando o inimigo exterior já ocupa quase todo o país. A guerra contra os aliados transforma-se em guerra contra o próprio povo. As autoridades locais se agarram ao castigo como última prova de fidelidade. Quando nenhuma ordem pode alterar o resultado militar, executar um suspeito é considerado vitória moral. A repressão torna-se rito burocrático de lealdade. Em abril, com o Exército Vermelho cruzando o Oder e os aliados ocupando o norte e o sul, o aparelho repressivo fragmenta-se. Os Gauleiter fogem ou cometem suicídio. Os tribunais deixam de operar.
as prisões são abertas. No entanto, em várias cidades, as patrulhas do partido continuam fuzilando civis, mesmo após a entrada dos aliados. As ordens antigas continuam sendo executadas, embora a autoridade tenha desaparecido. A queda do leste, o Exército Vermelho sobre a Alemanha. Em 12 de janeiro de 1945, a ofensiva soviética do Vistula-Oder marca o início do colapso militar do Terceiro Reich. Em menos de 3 semanas, o Exército Vermelho percorre mais de 500 quilômetros, destrói a defesa alemã e se posiciona às portas de Berlim. Nenhuma operação anterior havia conseguido um avanço tão rápido sobre um território tão amplo. A fronteira oriental do Reich, construída durante anos como muralha defensiva, se desvanece em questão de dias. No final de 1944, o alto comando soviético, o Stavka, planeja uma ofensiva estratégica para eliminar os grupos de exércitos alemães que ainda defendem a Polônia e a Prússia Oriental. As forças principais, lideradas por Georgy Zhukov e por Ivan Konev, concentram-se em 2 frentes: a primeira frente bielorrussa em frente a Varsóvia e a primeira frente ucraniana em frente à Silésia. O plano estabelece um ataque simultâneo ao longo do Vístula para alcançar o Oder sem interrupção. A superioridade numérica é esmagadora: mais de 2 milhões de soldados, 30 mil peças de artilharia, 6 mil tanques e 5 mil aviões. Em contraste, as forças alemãs mal reúnem 400 mil homens com menos de 1.000 carros de combate em condições operacionais. No dia 12 de janeiro, após um bombardeio de artilharia de intensidade sem precedentes, as linhas do Heeresgruppe A, comandado por Harp e depois por Schörner, desmoronam em múltiplos pontos. Em 48 horas, as divisões alemãs deixam de existir como unidades coerentes. A frente polonesa desaparece. As tropas soviéticas avançam com uma velocidade média de 30 quilômetros diários. A magnitude do golpe desorganiza o Oberkommando des Heeres em Zossen e desconcerta Hitler em Berlim. As comunicações são interrompidas, as mensagens se contradizem e os mapas tornam-se inúteis. Apesar disso, o Comando Central insiste em manter as posições. As ordens que exigem resistência imediata chegam a unidades que já estão em retirada ou destruídas. Em questão de dias, o Heeresgruppe A perde contato com seus corpos de exército. Os comandantes locais tentam reagrupar-se, mas carecem de combustível, transporte e munição. O alto comando ordena contra-ataques impossíveis, baseados em divisões que existem apenas nos arquivos. Os relatórios que chegam a Berlim são corrigidos para ocultar a magnitude do desastre. Na Prússia Oriental, o Heeresgruppe Centro resiste por mais tempo, embora fique isolado. As ordens de Hitler proíbem qualquer retirada para o oeste, argumentando que abriria o caminho para a capital. A decisão condena centenas de milhares de soldados e civis presos nas províncias bálticas e prussianas. Prússia Oriental, núcleo histórico do militarismo alemão, se transforma em um campo de ruínas. Tilsit, Gumbinnen e Allenstein caem em poucos dias. A guarnição de Königsberg, declarada fortaleza, combate cercada e sem evacuação terrestre. O Mar Báltico é a única via de escape. A Marinha organiza a Operação Hannibal, a maior evacuação marítima da guerra. Mais de 2 milhões de civis e soldados tentam fugir para o oeste, sob ataques constantes. O afundamento dos navios Wilhelm Gustloff, Goya e Steuben, com dezenas de milhares de mortos, ilustra o caos daquele êxodo. Em meados de março, Prússia Oriental deixa de existir como entidade militar. Ao sul, a primeira frente ucraniana de Konev atravessa o Oder Superior e penetra na Silésia. Oppeln, Gleiwitz e Katowice caem em poucas semanas. A resistência alemã é irregular. Algumas guarnições se rendem, outras são aniquiladas ao obedecer a ordem de não recuar. O Gauleiter Karl Hanke aplica a política de Festungen e ordena manter Breslau a todo custo. Cercada em 13 de fevereiro, a cidade resiste até maio, isolada e destruída.
A perda da Silésia priva o Reich de seu último centro industrial e corta a comunicação terrestre com o sul. A frente se fragmenta em bolsões desconectados, enquanto as linhas ferroviárias para Berlim ficam inutilizadas. O avanço soviético desde o Vístula até o Oder constitui uma das operações mais rápidas da guerra moderna. As tropas de Zhukov cruzam Poznań e Łódź e alcançam o Rio no final de janeiro. Küstrin e Frankfurt do Oder transformam-se em pontos-chave. Em resposta, é criado o Heeresgruppe Weichsel sob o comando de Heinrich Himmler. A escolha de um chefe político sem experiência militar reflete a decomposição do comando. As unidades sob seu controle são restos de divisões e batalhões do Volkssturm sem coordenação nem armamento suficiente. Em meados de fevereiro, o Exército Vermelho estabelece cabeças de ponte em vários setores do Oder. Os contra-ataques ordenados por Berlim fracassam com perdas massivas. A suposta barreira natural torna-se uma linha simbólica. Küstrin, fortaleza na confluência do Oder e do Warthe, torna-se o primeiro bastião no caminho para Berlim. Hitler ordena resistir até o último homem. Cercada desde o início de fevereiro, a guarnição combate entre ruínas. As tentativas de socorro fracassam. Em meados de março, a cidade é arrasada e tomada. Sua queda deixa aberta a autoestrada para a capital. Para os soviéticos, o Oder já não é um obstáculo. Para os alemães, sua perda marca o ponto sem retorno. À medida que o Exército Vermelho avança, as ordens provenientes do bunker tornam-se contraditórias. O Oberkommando des Heeres exige manter linhas fixas enquanto os comandantes em campo solicitam autorização para retirar-se ou evacuar civis. Hitler rejeita qualquer retirada, convencido de que a vontade pode compensar a inferioridade material. A desconexão entre a autoridade política e a realidade militar torna-se absoluta. As divisões recebem instruções inexequíveis: defender rios sem pontes, atacar com tanques sem combustível, proteger cidades já perdidas. O comando se desintegra. Em alguns setores, os oficiais destroem seus rádios para evitar receber novas ordens. Os Gauleiter impõem a sua própria política, muitas vezes oposta à militar. Enquanto os generais tentam preservar tropas, os líderes do partido exigem sacrifício total. Na Silésia, esta rivalidade paralisa as evacuações e condena milhares de civis presos entre comandos opostos. O avanço soviético gera o maior movimento de população na Europa desde o início do conflito. Milhões de alemães do leste fogem para o oeste em pleno inverno. Caravanas de refugiados, trens sobrecarregados e colunas a pé percorrem caminhos congelados. As baixas por frio, bombardeios e desorganização atingem números imensos. As estradas se transformam em rotas de desastre. As colunas civis se misturam com unidades militares em retirada. Os trens com feridos e famílias saturam estações e desvios. Os comboios de abastecimento colapsam. O resultado é uma massa em movimento sem direção nem proteção. O colapso logístico afeta diretamente a defesa. As estradas bloqueadas impedem movimentos de tropas e suprimentos. As colunas de refugiados servem, sem saber, como escudo involuntário. O Exército Vermelho avança entre populações em fuga e captura localidades sem combate. Os relatórios alemães estimam que mais de 8 milhões de pessoas são deslocadas entre janeiro e abril. Uma parte morre antes de alcançar o Elba. A fronteira oriental deixa de ser uma linha militar e se converte em um corredor de decomposição social. A destruição de pontes é uma das poucas medidas ainda aplicadas com eficácia, embora a falta de coordenação provoque erros. Algumas estruturas são destruídas antes que as tropas as cruzem. Outras são mantidas por demasiado tempo, permitindo a passagem do inimigo. O sistema ferroviário, saturado pelos refugiados, para. As locomotivas carecem de carvão. Os trens ficam imóveis e as comunicações telegráficas são interrompidas. A frente oriental fragmenta-se em ilhas isoladas. Os registros do Heeresgruppe Weichsel indicam que, em meados de março,
Apenas uma fração da munição e do combustível previstos chega ao destino. O resto se perde sob fogo aéreo ou na confusão dos transportes. No final de março, as forças soviéticas consolidam posições na linha Oder-Neisse, a última fronteira natural antes da capital. O exército alemão tenta organizar a chamada Frente do Oder, com restos de divisões, voluntários do Volkssturm e unidades blindadas dispersas. As ordens de Hitler são claras: manter a linha a qualquer preço. Na prática, as posições estão mal fortificadas e carecem de artilharia. O comando soviético acumula tropas e material para o assalto final. O contraste é absoluto. De um lado, um exército exausto e fragmentado. Do outro, uma força maciça com superioridade total em fogo e mobilidade. Em 16 de abril, começa a Batalha das Colinas de Seelow, última tentativa de deter a ofensiva em direção a Berlim. As forças alemãs resistem 4 dias antes de ceder. O caminho para a capital fica aberto. Em 3 meses, a Alemanha perde mais de 500 mil de soldados entre mortos, feridos e prisioneiros. As reservas desaparecem, os depósitos de armas são capturados e as cidades do leste ficam em ruínas.